Com o desembargador Antônio Carlos Esteves, o nosso poeta, e o desembargador João Batista Damasceno. O desembargador Rogério de Oliveira hoje não está aqui, está com compromisso particular. E a nossa entrevistada dessa segunda hora é a socióloga Julita Lengruber. Ela é uma especialista em violência, em combate à violência. Foi a primeira mulher a dirigir o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Ela também tem um conselho de consultoria na Universidade Cândido Mendes, que discute a questão da segurança pública, da justiça e da cidadania. Vamos aproveitar então para fazer muitas perguntas. Julita também tem vários livros publicados e hoje o grande trabalho de pesquisa é essa questão da guerra às drogas, que é, no fundo, o que mobiliza e o que estimula todas as formas de violência no Brasil e no mundo. Então, muito bom dia, é uma alegria muito grande receber aqui essa mulher fantástica, que vai ser saudada, né, com uma poesia, porque o nosso programa tem aqui um poeta na mesa, o desembargador Antônio Carlos Esteves, que costuma saudar nosso convidado através da sua verve poética. Pelo menos agora já se sabe das idas e vindas aleatórias, o que de resultado nos cabe ao longo de tantas histórias. Dessas que, quando se sabe, fórmula, formas, feitos, glórias, possibilidade não se consabe de qualquer espécie de vitória. Antes que a esperança se acabe, permitam-me lembrar ao consistório: cardeais, não temo que o céu desabe. Falta de aparatoso cibório, continuar assim mesmo, quem sabe, não desistir da luta em glória. Bom dia, ouvinte. É o nosso poeta maravilhoso. Olha aqui, graças à nossa produtora, a produção de Márcia Góes, nosso programa foi anunciado na Berenice do Extra. Obrigado, Berenice. Olha, isso mesmo. Berenice dizendo que hoje nós vamos entrevistar, como vamos começar agora, a socióloga Julita Lengruber, e como entrevistamos também o jornalista e editor Emanuel Alencar. Obrigado, Berenice, por essa boquinha que você está nos dando aqui. E também, claro, a nossa querida jornalista Cláudia Cataldi, aqui também nossa debatedora, hoje não está aqui presente, anunciando lá na sua coluna no Informe o Fluminense, que nós estamos aqui tendo a honra de entrevistar a socióloga Julita Lengruber. Muito bom dia, Julita, muito obrigado pela sua presença. E essa guerra, você está preparada? Como é que você está enfrentando esta guerra às drogas aí? Bom dia, Julita, querida. Bom dia, Ciro, bom dia, queridos João Batista Damasceno, desembargador Esteves. É um prazer enorme, né? Nós tentamos acertar essa entrevista várias vezes, nossas agendas não coincidiam, mas felizmente hoje coincidiu, né, Ciro? E estamos aqui, é uma alegria muito grande, porque o Ciro é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? A gente já enfrentou algumas batalhas juntos e então realmente é uma satisfação grande estar aqui. Eu queria agradecer esse convite. Eu hoje dirijo o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Particularmente, o meu interesse hoje, quer dizer, depois de 30 anos aí trabalhando com prisões, né, como o Ciro lembrou, eu fui diretora do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, no segundo governo Brizola, de 91 a 94, eu fui ouvidora de polícia no Rio de Janeiro, em 1999, no primeiro ano do governo Garotinho. Acabamos saindo, eu, Luiz Eduardo, por absoluta convicção de que
o governo não queria levar a sério o controle externo da polícia, né? Em seguida saiu o Pinot também, né? Pois é. O secretário de Justiça. Exatamente. Então, depois de exercer alguns cargos executivos, depois de trabalhar muitos anos com pesquisa, né? Pesquisa acadêmica, né? E trabalhando com prisões, controle externo da polícia, com penas alternativas, finalmente eu voltei o meu interesse para essa área de política de drogas, né? Eu acho que depois de 30 anos trabalhando nessas áreas de prisões, polícia, violência, criminalidade em geral, eu estou mais do que nunca convencida de que se nós não dermos atenção à questão da política de drogas, nós não vamos avançar. Quer dizer, a gente tem hoje um problema seríssimo de superencarceramento no Brasil. Esse superencarceramento está diretamente relacionado com a nossa política de drogas, né? A população prisional no Brasil triplicou nos últimos 15 anos, mas a população prisional presa por tráfico de drogas triplicou nos últimos 5 anos, né? Então, grande parte dessa superlotação que a gente vê nas prisões hoje está relacionada com a nossa política de drogas. Por outro lado, quando a gente olha para a violência do dia a dia, no Rio de Janeiro, por exemplo, e no Brasil, a polícia mata no Brasil 8 pessoas por dia. Quer dizer, quando você fala sobre isso fora do Brasil, né, de vez em quando eu sou convidada para fazer parte de conferências fora do Brasil, quando você fala sobre esses números, as pessoas não acreditam, né? Quando você fala, por exemplo, que no ano passado a polícia matou, só no Rio de Janeiro, cerca de 500 pessoas, ninguém acredita, né? Tem sempre alguém na plateia que se levanta e diz assim, eu mostro gráficos, né, sobre mortes provocadas pela polícia, aí tem sempre alguém na plateia que se levanta e diz assim, não, professora, tem alguma coisa errada com esse gráfico, não é possível. Quer dizer, fora do Brasil, as pessoas não acreditam, né, que tantas mortes possam ser provocadas por quem devia, né, procurar manter a paz. E, na verdade, isso não acontece no Rio de Janeiro, não acontece em outras grandes cidades do Brasil, e a polícia é, em grande parte, responsável pela violência que acontece cotidianamente, e principalmente nas favelas. Então, eu acho que é isso, quando a gente começa a discutir política de drogas, é isso que chama atenção, né? Porque, afinal de contas, se as drogas... Quer dizer, se há um número de drogas que são ilegais e que estão proibidas, né, por que só há repressão e repressão violenta ao tráfico de drogas na favela, né? Eu, por exemplo, moro na Zona Sul do Rio de Janeiro. Se eu quiser hoje, né, quando eu chegar em casa de noite, de volta do meu trabalho, se eu quiser comprar qualquer tipo de droga, de maconha, cocaína, crack, LSD, drogas sintéticas, o que eu quiser, eu certamente vou conseguir um disque delivery que mais rápido do que uma pizza vai me entregar qualquer tipo de droga na minha casa. A diferença é que esse cara que vai levar a droga na minha casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, vai bater na minha porta, né, lá na portaria do meu edifício, e vai ser autorizado a subir, se eu tiver interessado em comprar droga, é claro. Essa pessoa não vai ter um policial com um fuzil apontado para a sua cabeça, né? Quer dizer, então, o que a gente tem que compreender é que a guerra às drogas é uma guerra à pobreza, é uma guerra aos pobres, é uma guerra ao tráfico que acontece nas favelas. Porque se realmente o interesse fosse combater o tráfico, né, essa repressão não estaria só nas favelas. Julita, você mencionou aqui dados alarmantes em 500 mortes de cidadãos apenas no ano de 2015 por policiais. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E a outra pergunta, quantos policiais morreram na mesma época? Olha, uma polícia que mata muito vai morrer muito também, né? Então, em serviço, se eu não me engano, a gente tem
né, uma média de 500 mortes no ano passado, e em serviço, se eu não me engano, nós temos entre 30 e 40 mortes de policiais em serviço. Né? Então, é evidente... O que é muito também, né, O que é muito também... Essa política de guerra às drogas é uma política irresponsável, porque ela põe o policial para matar e põe o praça lá para morrer, porque não morre coronel, né? Nenhum deles era coronel, né? Não tem nenhuma dúvida. Damasceno, é pior do que isso, porque a maior parte dos integrantes da Polícia Militar no Rio de Janeiro são negros. Sim. E são jovens. Então, na verdade, o que você tem, a realidade do dia a dia nas favelas do Rio de Janeiro, são jovens negros matando outros jovens negros. Né? Porque os dados da Anistia Internacional são também alarmantes. Né? A Anistia Internacional mostra que há uma sobre-representação de negros, né, nas mortes no Brasil em geral, e há uma sobre-representação de jovens. Então, eu acho que essa é a tragédia, né, Damasceno? A nossa tragédia é uma polícia composta majoritariamente de jovens e de negros que vai matar jovens negros nas favelas. É isso que a gente está fazendo. Seguindo uma velha tradição, porque o capitão do mato da escravidão, ele também não era branco, ele era o mestiço, né, mas a pergunta, Julita, é importante para que nós possamos ter um canal de visibilidade desse número alarmante a que você se referiu, comparando com os Estados Unidos, onde a prática é a mesma, é o pobre, é o negro que é eliminado, né? Então, comparando com os Estados Unidos, ainda assim, os nossos algarismos seriam maiores? Não, veja só, a polícia dos Estados Unidos, se você considerar, né, os países ricos, né, os países do dito primeiro mundo, se você considerar essas polícias, certamente a polícia dos Estados Unidos é a mais violenta. Não tem nem dúvida, né? A polícia em Londres, por exemplo, mata uma média, quer dizer, a polícia na Inglaterra mata uma média de 1 a 3 pessoas por ano. Né? Nos Estados Unidos, e a gente tem que compreender um pouco a dinâmica do funcionamento das polícias nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm polícias de cidades, de condados, de estados, polícia federal e vários tipos de polícia federal. Os Estados Unidos como um todo tem 19 mil forças policiais, né? Se você somar todas as forças policiais de cidades, de condados, enfim, essas 19 mil forças policiais, quer dizer que é um número enorme de policiais que estão nas ruas dos Estados Unidos todos os dias, provocam, em média, 400 mortes por ano, né? Nos Estados Unidos todo. E que é considerado, assim, um escândalo, se você pensar em países do primeiro mundo. É considerado um escândalo. No entanto, né, só no Rio de Janeiro, a Polícia Militar no Rio de Janeiro consegue matar mais do que 19 mil forças policiais nos Estados Unidos conseguem fazer em um ano, que é cerca de 400 mortes provocadas pela polícia. E o que eu acho interessante é o seguinte, eu acho que a gente tem que olhar é o seguinte, infelizmente, né, por enquanto, e a gente está trabalhando no sentido de procurar reverter isso, quer dizer, as pessoas que moram na favela, né, um pouco que aceitam que a polícia mate o bandido, entre aspas, né? Então, para muitos moradores da favela, aqueles meninos que estão trabalhando no tráfico, né? São meninos que se desviaram do bom rumo, etc. e tal. Então, é quase que legitima, né? Exatamente, como se a própria favela legitimasse a violência policial. Julita, você está falando de violência policial, eu estou muito assustado com esta privatização. A polícia sempre foi privatizada, né? Empresários e outros setores sempre tiveram um poder sobre os setores da polícia. Mas hoje eu estou muito preocupado com essa privatização concreta da segurança por meio aí da entrega à FEComércio, né? O Discenúncia já era uma atividade privada,
né, de denúncia é financiado aí pela Firjan, financiado e controlado pela Firjan, e agora nós temos a FEComércio, né, que assumiu, né, a segurança pública em certas áreas da cidade. Então nós temos o Centro Legal, né, a Lagoa Legal, o BEA Legal, a Lapa Legal. E outro dia, conversando com um major da Polícia Militar, perguntei onde ele servia, ele falou assim que está adido na Secretaria de Governo à disposição da FEComércio e coordena esse centro legal aqui no centro da cidade, onde nós estamos esses aqui. Programas ditos legais. Programas. Eu fiquei muito assustado com isso, que nós temos a colocação de agentes públicos à disposição, né, de comerciantes, né? E isso pode, eu conheço essa história na Baixada Fluminense, de longa data, isso pode ser um problema futuro, não pode? O passado, a chacina da Candelária está aí, ainda continuou, né, a ser desvendada, mas a história foi essa. Sim, mas isso pode ser um problema futuro, não pode? Essa privatização, né, desse serviço público? Não, sem dúvida nenhuma, né, Damasceno? O problema, quer dizer, é que para algumas camadas da população, né, há uma falsa sensação, porque na verdade é falsa, sensação de segurança, né? Quer dizer, eles veem, porque esse pessoal consegue botar, né, que nome tenha, consegue botar policiais ou seguranças privadas na rua, né? Então, essas áreas ficam inundadas, né, de, entre aspas, pessoas representando a segurança pública, né, e que, em princípio, poderiam, né, inibir a criminalidade. Agora, é alguma coisa, né, que tem um efeito muito de curto prazo, né? Outro dia mesmo eu estava vendo os dados do ISP, do Instituto de Segurança Pública, sobre apreensões de drogas na área da Lapa Legal. Quer dizer, essa estrutura aí da FEComércio que botou na área da Lapa, né? Então, tem tido muitas apreensões de drogas, claro, e de quem portava ou de quem estava vendendo droga naquela área, né? O que se a gente pensar em termos de eficácia, né, realmente do sistema, você sabe tão bem quanto eu que isso não vai nos levar a lugar nenhum. Né? Enxugar gelo, né? Isso é uma coisa hipócrita, né? Porque dá aquela sensação de segurança que é uma coisa muito, quer dizer, muito conjuntural, não é? Não é uma coisa estrutural. É só a sensação, não é segurança efetiva, né? Exatamente. Mas eu acho, quando a gente fala em privatização hoje, Damasceno, eu acho que, para mim, o que mais me preocupa no momento é a possibilidade de, no governo Temer, haver privatização de sistema penitenciário. Isso é o que está mais me preocupando. Eu não sei se você acompanhou, mas a mim me assustou muito. Há cerca de 2, 3 semanas atrás, saiu uma decisão do governo americano, do governo federal, né, de que os presos condenados pela Justiça Federal Americana não iriam mais para prisões privadas, né? Isso foi uma decisão do governo federal, quer dizer, uma decisão do pessoal do Obama. Eles chegaram à conclusão de que as prisões privatizadas são, em primeiro lugar, do ponto de vista do custo-benefício, não se justificam, porque não são mais baratas do que as outras, né? Porque era a justificativa. Você pode prender muita gente por um custo baixo, então vamos lá, armazena como gado, né? Mas eles chegaram à conclusão de que essas prisões privatizadas estão inundadas de todo tipo de escândalo, né? Violência, a provocação, inclusive tem um artigo grande naquela revista Mother Jones, que é uma revista muito interessante, tem um artigo de quase 20 páginas de um jornalista que se fez passar por um guarda numa prisão privada americana. Ele ficou 4 meses, quer dizer, se fez passar, não, ele fez todo o processo de seleção e ficou 4 meses numa prisão privada americana. Ele viu absurdos, ele viu horrores, né, de como há um esquema, inclusive para não deixar o cara sair nunca. Quer dizer, as possibilidades de liberdade condicional são absolutamente brecadas através até de provocações para o cara cometer
uma infração, ser punido e aí não ganha liberdade condicional. Então, que não é diferente do que acontece aqui com a prisão pública. Não, mas aqui... Não, mas veja aqui... Mas se o empresário estiver ganhando dinheiro para manter a pessoa lá... Mas aqui não tem esse interesse. A grande questão é essa, né, Ciro? Quer dizer, aqui não há interesse em permanecer, do cara continuar. Então, mas só voltando, Damasceno, então, o que está me preocupando hoje? No dia seguinte, a divulgação de que as prisões privadas americanas não iam mais receber presos federais, no dia seguinte, as ações dessas companhias que gerem prisões privadas nos Estados Unidos, que estão na Bolsa de Valores de Nova York, as ações caíram 14%. No dia seguinte, tinha uma matéria do Estadão ou da Folha de São Paulo dizendo que as prisões em São Paulo estavam superlotadas e que precisava se fazer alguma coisa. Ou seja, o capital pode vir investir no Brasil. Não, o que eu acho impressionante é a cara de pau, entendeu? Sim. Quer dizer, no dia seguinte que sai a notícia de que as ações lá dessas companhias americanas que gerem prisões privadas caíram 14% na Bolsa de Valores, no dia seguinte os caras estão aqui. Julita, você fala dessa corrupção nesse sistema privatizado de carcerário. Tem um caso nos Estados Unidos que é conhecido como o escândalo dos meninos, em que até juízes recebiam vantagens, né? Para manter os caras para prender indevidamente e para manter as pessoas presas, né? Quando eu vi um documentário sobre isso, o escândalo dos meninos, eu fiquei muito assustado. Como, né, essa privatização pode corromper ainda muito mais, já é um sistema corrompido, pode corromper ainda muito mais, né, esse sistema. Mas, porque aí passa a ser mas o Damasceno colocou a cereja no bolo que eu queria. Você está falando aí dessa tragédia, está pintando essa tragédia toda, e nós vivemos num Estado democrático de direito. Julita, o judiciário, o que faz nessa história aí? Você falou em pacificação da sociedade, o papel do judiciário é pacificar a sociedade. A justiça é cega mesmo, a gente não está vendo isso não, Julita? Antes da resposta da professora, não vem com ponderação, não. Porque eu tenho um eu tenho um papel que é de moderador aqui, não só pela muita idade, mas por outras razões que não vem a pelo. O fato é que a indagação está sendo feita por alguém que conhece o judiciário perfeitamente. O que ele quer é colher de uma pessoa que conhece a sociedade perfeitamente qual é a visão que o judiciário lhe passa. Então, ouvinte, vamos ouvir o que a sociedade pensa do judiciário. Obrigada pela provocação. Bom, eu estou aqui numa mesa com vários juízes, né? Infelizmente, né, Ciro, você sabe bem disso, quer dizer, o judiciário legitima tudo isso, né? É certo. Porque no caso da violência policial, por exemplo, né, a gente sabe que os poucos casos que chegam ao judiciário, né, de mortes provocadas pela polícia, quer dizer, quando o Ministério Público não arquiva, o juiz bota um ponto final no caso, né? Quer dizer, então há realmente uma parceria muito estranha entre o Judiciário e o Ministério Público, né? É o caso dos meninos que o Damasceno aqui provocou lá nos Estados Unidos, né? Pois aqui, quer dizer, a gente acabou de fazer, Ciro, um levantamento sobre as audiências de custódia, né? Então, para quem não sabe, foram introduzidas no Brasil, né, através de uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, as audiências de custódia. O que são as audiências de custódia? É a necessidade, né, de que alguém que é preso em flagrante, em 24 horas ou em 48 horas no máximo, seja apresentado a um juiz, para o juiz decidir, né, sobre a manutenção ou não daquela pessoa privada da liberdade, né? Olha, Ciro, o que a gente viu nessas audiências de custódia é absolutamente chocante, né? Quer dizer, em primeiro lugar, a falta absoluta de sensibilidade, né, com aquela pessoa que está diante do juiz, né, que em sua quase totalidade, isso a gente fez o levantamento, são negros, são pobres, na hora que se apresentam ao juiz estão de sandália havaiana,
né? Porque a maioria ali foi presa na rua mesmo, né? Porque a audiência de custódia está basicamente lidando com os flagrantes, né? Então, e quem é que é preso, né? O nosso velho amigo Thompson, né? Que infelizmente nos deixou já há algum tempo, né? O Thompson tem um livrozinho fininho, né? Fantástico, que é Quem são os criminosos, né? Então o Thompson, já lá no início dos anos 80, ele levantava essa questão: quem são os criminosos? Quer dizer, quem é que o sistema de justiça criminal escolhe para ser seletivamente punido, né? É o pobre, é o negro, né? É o cara de baixa renda, é o cara de pouca escolaridade. Então, basicamente, é esse tipo de perfil que vai se colocar na frente do juiz. Quando a gente voltar, Julita, eu vou fazer um comentário sobre isso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Estamos entrevistando hoje a socióloga Julita Lengruber e em seguida, depois do intervalo, voltaremos com mais perguntas.